Quais os tipos de medicamento para enxaqueca disponíveis no mercado? Existe um consenso na comunidade médica sobre a utilização do canabidiol? Beleza, vamos lá. A gente tem grupos de... Vou tirar suplemento, vou tirar fitoterápico, tá? A gente tem os anticonvulsivantes, alguns, que você falou, os dois ali mais estudados. Topiramato e divalproato. A gente tem alguns antidepressivos. Os mais estudados, venlafaxina e amitriptilina. A gente vai ter alguns antihipertensivos ali, o propranolol, o metoprolol e a candesartana também. Tem alguns estudos interessantes, né? A gente tem alguns antivertiginosos, a flunarizina, principalmente em criança, acaba sendo mais usada. Acho que os clássicos... Acho que foi, não anticonvulsivantes, antidepressivos. Acho que os clássicos foram todos. Aí a gente tem o Botox, para enxaqueca crônica. E é bem interessante porque as pessoas acham que o Botox, a função dele na enxaqueca é paralisar o músculo. E não é. O músculo para tratamento de enxaqueca é efeito colateral. A paralisia do músculo é efeito colateral, não é efeito terapêutico. Entendi. O que a gente quer na aplicação de Botox para enxaqueca é que a injeção seja subcutânea para pegar aquela terminação nervosa que está em volta do músculo e não dentro do músculo. Porque dentro do músculo você tem motoneurônio, neurônio que faz movimento. Esse daqui não me importa, eu quero pegar o neurônio sensitivo que está em volta. Mas acaba que é muito difícil você só pegar. Exatamente, muito difícil. Aqui, região do rosto, não tem como. Mas faz no couro cabeludo todo. O protocolo mais estudado é o protocolo PREEMPT. Ele tem 31 pontos, você tem que fazer os 31, é obrigatório fazer os 31, e ele tem alguns pontos extras que você pode ou não fazer. E aí ele tem uma proposta que chama Follow the Pain, que você vai palpando e achando as regiões mais sensibilizadas, mais dolorosas. Só que tem um outro protocolo que chama Follow the Sutures. Esse Follow the Sutures, o que ele fez? Ele pegou as suturas cerebrais, que são as áreas onde os ossos do cérebro se conectam. Porque uma das teorias de por que o Botox funciona para enxaqueca é que você desativa esses nervos que penetram pelas suturas. Entendi. Então, hoje em dia, às vezes a gente faz os 31 pontos básicos do PREEMPT sempre, porque é o que tem evidência científica, e às vezes, ao invés do Follow the Pain, você pode mudar um pouco e fazer esse Follow the Sutures com esses pontos extras ali. Mas pode fazer com a pessoa anestesiada, né? Porque Pode esse fazer. fura dói. O couro cabeludo é muito sensível, gente. Pode. Como o protocolo é bem regradinho, né? Você não conseguiria com ela anestesiada fazer o Follow the Pain, que é palpar pra ela falar, tá doendo ou não tá. Entendeu? Mas, sim, dá pra fazer. E vou te falar que uma das coisas mais bizarras é... Pô, eu também faço... Sem das suturas, os outros dá. Uma boa. Não, mas o das suturas não é na sutura. É em volta, a região onde estaria a sutura. Vendo onde tiver mais... Entendi. A anatomia ali. Uma das minhas áreas, que é o que a gente falou, eu faço distúrbios do movimento também. E aí tem uma doença que chama distonia. Quando a pessoa tá toda... E aquele músculo tá hiper contraído. Quando você injeta o Botox ali, você quer injetar dentro do músculo. Porque aí você quer desativar o músculo. Você põe a agulha, você ouve um trac entrando. Beleza. Pessoas com enxaqueca, eu ouço isso com uma agulha mais fina na testa. Entendi. Na testa, de tanto que tá contraído. Por isso que aquela coisa da enxaqueca tensional não faz sentido, porque a tensional não gera tudo isso de tensão. Entendi. Quem gera muito tipo mais... tensional mesmo. Né? Exatamente. E o canabidiol. Desculpa, falei do Botox, esqueci dos mais novos, dos anticorpos monoclonais. Legal isso. Que são, a gente tem 2 no Brasil, esses nomes são horrorosos, mas galcanezumab e fremanezumab, 2 nomes horrorosos. Só entendi o MAB. Tá. Eu também demorei pra decorar, relaxa, porque... Dislexo, então, meu filho, eu fiquei no MAB. Nossa. MAB. Termina com MAB. Tinha um terceiro que saiu, tá? Não tem mais no Brasil, que era o erenomab. Mas é mais fácil. É mais fácil. Eu peguei rápido. O ereno já foi, não é pra... Fremanezumab. B. Isso aí. Fremanezumab. E tem o galcanezumab. Calmanezumab. Igual Gal Costa. Galcanezumab. Zumab. Isso.
Tem outros Tem que fora do treinar, Brasil mas também. Vai. Tem alguns que parece que vão chegar, e tem um grupo que deve chegar na segunda metade desse ano, a gente espera, que são os GPANs, que eles são derivados, eles atacam esse CGRP, mas sem ser um anticorpo monoclonal. Entendi. Ele é específico, uma outra proteína que vai ali. E esses são bem interessantes. Alguns deles, inclusive, eles são legais porque vão ser os primeiros analgésicos que não causam abuso de analgésico. Que legal. E isso vai ser game changing. Assim, nos Estados Unidos já tem. Sim, vira o jogo. Exato. Vira totalmente. Vira o jogo, porque é todo aquele esforço do desmame de analgésico. Que você muda o jogo. Realmente muda. Respondendo o final aqui do canabidiol. Não tem estudos. Te digo a minha percepção clínica dos casos que eu usei. Resultado ruim, tá? Agora, meu consultório é um padrão enviesado, porque os meus pacientes são de altíssima gravidade. Já tentaram tudo. Exato. É isso? Tentaram tudo, na maioria das vezes tentaram tudo errado. Entendi. Tá? Aí cronificou mesmo. Exato. E alguns já chegam, vários já chegam usando canabidiol e chegam assim, possessos, porque é caro e não viram nenhum efeito. Existe um estudo que está em andamento e que talvez a gente tenha algumas respostas. Na minha opinião, e aqui é opinião mesmo, Claro. tá? Eu acho que talvez a gente tenha sim um espaço para ele. O problema é, a gente não sabe dizer para quais pacientes. Em que dose? Exato. Entendi. A dose ainda está Perfeito. incerta e para quem, sabe? Entendi. Eu acho que esse é o grande lance aqui, que a gente vai ter que descobrir isso. E que eu acho que vão achar, Uma hora sim. Eu acho A que pesquisa vai vai avançando, uma hora acho. né?